Olá meninas! Na videoaula de hoje vamos começar a aprender a fazer o tapete ciranda de corujas imperial. Aqui nós temos a formação de uma das nossas corujas. Para fazer o nosso tapete nós vamos fazer a ciranda com 5 corujas. Aqui ao meio você tem o girassol Aurélio Ferraz. Esse girassol, nós já temos a videoaula dele aqui em nosso canal. Eu vou deixar no link logo abaixo aí nos comentários o link para você entrar direto aqui na videoaula do girassol Aurélio Ferraz e também para fazer aqui a formação da cabeça aqui da coruja imperial. Aqui para o nosso tapete, para produzi-lo, você vai precisar, vamos sempre trabalhar com o barbante número 8 aqui para produzir toda a base. Então, para produzir essa base, você vai precisar de 1,2 kg de barbante natural número 8, 900 gramas de um barbante liso número 8 amarelo, 300 gramas do barbante número 8 rosa bebê liso, 100 gramas do barbante número 8 preto, que é o que vamos produzir aqui os olhos da nossa coruja. Para produzir aqui os detalhes no olho, eu utilizei 75 gramas do barbante amarelo mesclado. E para fazer o girassol, você vai precisar de 80 gramas do barbante rosa liso e 60 gramas do rosa mesclado. As agulhas de trabalho são a número 3,5 para produzir o girassol e a número 4 para produzir aqui a base do nosso tapete. Também vamos utilizar a linha de pipa e uma agulha de tapeçaria para costurar aqui os olhos e também para costurar aqui a cabeça da coruja aqui na base do tapete. Depois de finalizado, o tapete tem 1,40 m de diâmetro, ok? Então vamos começar. Para começarmos o nosso tapete, eu vou começar trabalhando o corpo das corujas. Então, vou começar trabalhando com fio natural número 8 e a nossa agulha de trabalho é a número 4. Eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 11 correntes. Feitas as 11 correntes, eu volto na primeira corrente e vou fechar o círculo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou subir 3 correntes. Aqui na base, faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos. Eu vou aproveitar e vou prendendo essa sobra do fio enquanto vou fazendo os pontos aqui na base. Então, tenho aqui pronto o primeiro leque. Agora, vou fazer 12 correntes. Feitas as 12 correntes, eu volto aqui na base e trabalho mais 3 pontos altos.
2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, fiquei com o leque aqui, formei aqui o primeiro leque, depois ficamos com 12 correntes aqui ao meio e aqui na outra lateral o segundo leque. Agora nós vamos continuar, começando agora a próxima carreira. Então, vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, na alça do meio que eu tenho aqui no leque da base, eu vou trabalhar um novo leque, fazendo 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Nessa alça de correntes que eu tenho aqui ao meio, de 12 correntes, eu vou trabalhar um total de 16 pontos altos. Feitos 16 pontos altos, eu venho aqui na próxima alça que tenho na base do próximo leque e vou trabalhar um novo leque, fazendo 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Para começar a próxima carreira, eu faço novamente 3 correntes, viro o trabalho, na alça de base aqui que eu tenho no leque, eu vou fazer um novo leque com 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. No bloco que eu tenho aqui ao meio, no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. Agora, vou trabalhar mais um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Chegando aqui no último ponto de base do bloco, eu faço novamente 2 pontos altos. Passo aqui para a próxima alça de base, no leque que eu tenho na base, e trabalho um novo leque.
com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Para iniciarmos agora a próxima carreira, eu faço novamente as 3 correntes, viro o trabalho. Na alça que eu tenho na base, eu trabalho o leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. No próximo ponto de base do bloco que eu tenho na base, eu trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço mais uma corrente no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Vou fazer essa sequência de um ponto alto em cada ponto de base, sempre separados por uma corrente, até o final aqui do bloco. Chegando aqui no final do bloco, no último ponto de base, eu vou fazer novamente o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, depois de fazer a corrente aqui entre o ponto alto, eu vou fazer o primeiro ponto alto, faço uma corrente e depois faço novamente mais um ponto alto. Então, aqui ao meio no bloco, ficaram os pontos altos separados pela corrente e no primeiro ponto de base e no último nós fizemos 2 pontos altos também separados pela corrente. Ficou dessa forma, ok? Agora eu vou passar para a alça que eu tenho na base e trabalho aqui o último leque da carreira. Os leques são feitos sempre da mesma forma, com 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos. As carreiras vão ser iniciadas e finalizadas sempre com os leques. E os leques são trabalhados sempre com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Para virar cada carreira, nós vamos fazer também sempre a mesma sequência, que são as 3 correntes. Então, até agora, o nosso trabalho está dessa forma. Então, para iniciarmos a próxima carreira, eu faço as 3 correntes, viro o trabalho e na primeira alça que eu tenho na base, eu trabalho aqui o primeiro leque dessa carreira. Então, faço os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Feito o leque, eu vou passar para o bloco que eu tenho ao meio. No primeiro ponto de base, eu trabalho um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Só que vou fazer sempre os pontos altos separados por uma corrente. Então, faço o primeiro ponto alto, faço uma corrente e depois faço o segundo ponto alto. Nos próximos pontos que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar um ponto alto
em cada ponto alto que eu tenho aqui na base. E entre esses pontos altos eu faço a corrente de separação. Então, vamos fazer a mesma sequência que fizemos na carreira anterior. Então, faço aqui uma corrente, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu chegar aqui no último ponto alto da base, aqui do bloco, eu trabalho os 2 pontos altos, da mesma forma que fiz aqui, passo para a alça, que eu tenho aqui na base, e faço o último leque. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizando aqui a carreira, então ficou dessa forma. Nós temos aqui 4 carreiras trabalhadas com pontos altos aqui, com bloco aqui ao meio. Nós fizemos primeiro a primeira carreira, trabalhado apenas o leque e uma alça de correntes. A partir da segunda carreira, nós começamos a trabalhar aqui na alça de correntes pontos altos. Então, já temos aqui um total de 5 carreiras prontas, certinho? Para iniciarmos agora a sexta carreira, nós vamos fazer sempre as 3 correntes para virarmos o trabalho. Passo para a alça que tenho na base e faço o primeiro leque da carreira. Lembrando que os leques são feitos sempre da mesma forma, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. A partir daqui, nós vamos agora a passar a trabalhar alças com 3 correntes. Então, já não vamos mais fazer aqui no bloco pontos altos. Agora, vamos fazer pequenas alças aqui ao meio. Então, depois do leque, eu vou fazer 3 correntes. Passo aqui para o primeiro ponto que eu tenho aqui do bloco, o primeiro ponto alto aqui do bloco, e vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes, vou aqui nessa corrente que eu tenho aqui ao meio, entre os pontos altos, e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo aqui, pulo o próximo ponto de base. Aqui ao meio eu tenho uma corrente aqui na base e nela eu faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, passo para a próxima corrente que eu tenho aqui na base, salto o próximo ponto de base e aqui nessa alcinha que eu tenho aqui de corrente, eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, salto o ponto alto que eu tenho na base e faço um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por todos os pontos que eu tenho aqui no bloco, aqui ao meio, e quando eu estiver aqui já finalizando o bloco, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui as últimas alças, aqui nos 2 últimos pontos de base, aqui do bloco, bem aqui ao meio, nessa última corrente, eu vou fazer a alcinha, faço ponto baixo, formando aqui a alcinha, faço as 3 correntes e vou formar a última alça aqui no último ponto alto que eu tenho aqui na base aqui do bloco. Então, bem aqui no ponto alto, eu faço ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Eu tenho aqui um total
de 22 pequenas alças formadas de 3 correntes e sempre presas por um ponto baixo. O primeiro ponto baixo eu faço aqui no primeiro ponto alto que eu tenho aqui na base desse bloco ao meio. O último ponto alto eu faço aqui, o último ponto baixo eu faço aqui no último ponto alto que eu tenho aqui também ao meio, ok? Então, será um total de 22 alças. Então, agora eu vou fazer 3 correntes de separação, passo para a alça do leque que eu tenho na base e trabalho aqui o último leque da carreira. A partir dessa carreira, todas as vezes que você fizer o primeiro leque, você vai fazer 3 correntes de separação antes de começar as alças, e quando também for fazer o último leque, você também vai fazer essas 3 correntes aqui. Então, a nossa carreira finalizada já com o leque ficou dessa forma. Para iniciarmos então a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes, giro o trabalho, faço aqui o primeiro leque da carreira. Agora faço as 3 correntes de separação, passo para a primeira alça, essas pequenas alças que eu tenho aqui ao meio. Então, nessa primeira alça, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar aqui toda essa sequência, trabalhando as alças com 3 correntes sempre presas com um ponto baixo. Quando eu chegar aqui, depois de fazer o último ponto baixo, eu faço novamente 3 correntes de separação e faço o último leque aqui da carreira. Eu vou completar a carreira e volto então te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então ficou dessa forma. Aqui ao meio, nós ficamos agora com 21 alças. Lembrando que as alças são sempre de 3 correntes presas por um ponto baixo. Na carreira anterior, nós tínhamos 22 alças. Nessa carreira, as nossas alças passaram a ser agora 21 alças, ok? Então, para iniciarmos a próxima carreira, lembrando sempre que nós fizemos aqui 3 correntes de separação entre o leque e as alças. Aqui ao princípio e ao final aqui antes de começarmos o último leque também, ok? Então, agora vamos começar a fazer a próxima carreira. Então, fazemos as 3 correntes, viramos o trabalho e fazemos aqui o primeiro leque da carreira. Feito o primeiro leque, eu faço 3 correntes de separação, passo para a próxima alça, faço um ponto baixo,
Já trabalhando agora aqui nas alças, aqui ao meio. Faço 3 correntes, prendo na próxima alça com um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, prendo na próxima alça com um ponto baixo. Faço 3 correntes, prendo na próxima alça com um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência aqui por todo o meio. Quando eu chegar aqui, depois do último ponto baixo aqui na última alça, eu faço 3 correntes de separação e depois faço o último leque. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então está dessa forma. Aqui ao meio agora nós passamos a ter 20 alças. Nós começamos com 22 alças, na carreira anterior tínhamos 21 alças, nessa carreira já passam a ter 20 alças. Então, em cada carreira que você vai fazendo, as alças vão diminuindo uma alça em cada carreira. Até agora nós já fizemos aqui 8 carreiras. Você vai trabalhar mais 19 carreiras, trabalhando sempre da mesma forma. Faz 3 correntes, vira o trabalho, faz o primeiro leque, faz as 3 correntes de separação, depois vai trabalhar as alças, sempre com 3 correntes, presas por um ponto baixo. Feita a última alça, você faz mais 3 correntes de separação e faz o último leque. Faz novamente as 3 correntes, vira o trabalho e começa a próxima carreira sempre da mesma forma. Então, além dessas 8 carreiras, você vai trabalhar mais 19 carreiras, até restar apenas uma alça aqui ao meio. Quando você tivermos aqui na última alça aqui ao meio, eu vou voltar trabalhando junto com você. Até agora, okay? O nosso trabalho está dessa forma. Agora, já dá para você perceber que aqui já formou-se o abacaxi. Para fazermos agora a carreira de número 29, eu vou fazer as 3 correntes, viro o trabalho. Na primeira alça eu faço o primeiro leque, agora sem fazer nenhuma corrente de separação, eu vou passar já para a próxima alça e faço aqui o último leque. Nessa carreira aqui, na última carreira, ela será formada apenas pelos leques. Já não faremos mais as alças que estávamos fazendo ao meio e nenhuma corrente de separação aqui entre os leques. Agora eu vou fazer 3 correntes e prendo com um ponto baixíssimo aqui no último ponto de base que eu tenho aqui do último leque. Aqui na base. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora é só cortar o fio. O meu fio já está cortado. Então, eu passo a ponta aqui por dentro da laçada e puxo ela aqui. Então, ficou dessa forma. Aqui eu tenho, então, o final aqui do abacaxi. E aqui o início dele. Começamos por aqui e fizemos um total de 29 carreiras. Ok? Então, aqui nós temos o primeiro corpo
das nossas corujas prontas. Para fazermos agora o corpo aqui da próxima coruja, você vai reservar esse aqui, vai iniciar novamente trabalhando aqui pela primeira carreira, como nós fizemos, começando aqui com as 11 correntes e depois começa fazendo os leques. Você vai fazer um total de 12 carreiras, trabalhando aqui com as alças aqui ao meio. Quando você completar 12 carreiras do segundo abacaxi, eu vou voltar mostrando para você como eu vou fazer a união de um corpo ao outro aqui da coruja. Então, você vai trabalhar da mesma forma, prende o fio na agulha e começa fazendo aqui como fizemos esse. Quando chegar na carreira de número 12, eu volto trabalhando junto com você, ok? Feita aqui as 12 carreiras, isso aqui dá já do segundo corpo que estamos fazendo das nossas corujas. Eu tenho aqui o primeiro corpo já que nós já tínhamos feito. Esse aqui já está pronto. Aqui no segundo corpo, nós fizemos apenas até a carreira de número 12. Agora eu vou fazer a união de um corpo aqui da coruja ao outro. Então, feito aqui o último leque da carreira de número 12, eu vou fazer apenas uma corrente. Venho aqui no primeiro corpo, vou contar aqui também 12 carreiras. Então, começo contando aqui pelo leque. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui da carreira de número 12 para número 13, eu tenho uma alcinha, certo? Então, aqui nessa alça, eu fiz aqui no segundo corpo apenas uma corrente. Venho aqui no primeiro abacaxi que nós já tínhamos feito, que é aqui um corpo de uma das corujas. Nessa alcinha da carreira de número 12 para número 13, eu vou prender com um ponto baixo. Agora faço uma corrente, viro e vou continuar agora trabalhando aqui já no corpo da segunda coruja. Então, volto a trabalhar aqui o leque, vou fazer o primeiro leque da carreira. Faço as 3 correntes de separação, prendo com um ponto baixo aqui na primeira alça que eu tenho ao meio. E agora passo a trabalhar as alças da mesma forma que fizemos até agora, com as 3 correntes e sempre presas por um ponto baixo. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. E quando eu estiver já finalizando aqui o último leque, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira, nós fizemos então aqui a carreira de número 13. Aqui em uma das laterais, ficamos com a alça presa aqui, com as 2 corujas então já aqui presas uma à outra. Ficou dessa forma. Agora,
O que nós vamos fazer é trabalhar mais uma carreira voltando então na outra direção para prendermos novamente lá do outro lado. Então aqui nesse lado eu continuo normalmente trabalhando as 3 correntes, viro o trabalho e faço o leque. Depois de fazer o leque, eu faço as 3 correntes, passo para a alça, faço um ponto baixo, faço as 3 correntes e prendo novamente com um ponto baixo, formando uma nova alça. Vou fazendo a mesma sequência das alças aqui ao meio. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu vou trabalhar o último leque e volto finalizando a carreira com você. Então, vou completar aqui, quando eu já estiver finalizando o leque, eu volto trabalhando junto com você. Finalizando então aqui já a carreira, então ficou dessa forma. Eu fiz aqui o último leque. Agora, para prendermos aqui no primeiro abacaxi, que é o primeiro corpo aqui da coruja que fizemos, eu vou fazer uma corrente, pego a próxima alça que tenho aqui do primeiro corpo e vou prender aqui fazendo um ponto baixo, faço uma corrente, viro o trabalho e agora volto a trabalhar o leque, já começando a próxima carreira. Faço as 3 correntes e agora passo a fazer novamente as alças aqui ao meio. Então, vou abrir aqui para você ver como vai ficando. Então, vamos ficando aqui com uma coruja presa à outra. Como nós havíamos feito antes as alças com 3 correntes, para virar aqui de uma carreira para outra, nessas próximas corujas que eu vou fazendo aqui para prender na coruja que já está pronta, então você vai fazer apenas uma corrente, faz um ponto baixo, depois faz mais uma corrente, vira e continua trabalhando a sua coruja normalmente. Então, vai ficando dessa forma. A distância de uma alça da outra vai ficar perfeita. Vão ficar iguaizinhas, ok? Então, você vai completar a sua segunda coruja trabalhando da mesma forma. Você vai completar a carreira. Nesse lado aqui que a coruja ainda está vazia, você continua fazendo as 3 correntes para virar o seu trabalho. Completa a carreira. Quando chegar aqui para unir uma coruja na outra, você vai fazer uma corrente, um ponto baixo, prendendo aqui na próxima alça. Depois faz mais uma corrente, vira o trabalho e volta a trabalhar o leque e depois as alças, ok? Eu vou completar então aqui o segundo corpo aqui da coruja e quando eu já tiver finalizado, eu volto te mostrando então como ficará. Terminada aqui a união das 2 corujas, então ficou dessa forma. Aqui embaixo ficará assim
E aqui na parte de cima, você terá essa visão. Ficará aqui mais distanciado, mais aberto aqui, porque nós começamos a união a partir da carreira de número 13. E aqui embaixo ficará aqui mais unido, ok? Então, nós temos aqui 2 corpos de coruja prontos e unidos. Nós vamos fazer um total de 5 corujas. Então, você vai fazer mais 5 módulos desse aqui do abacaxi, trabalhando da mesma forma. Quando chegar a partir da carreira de número 12, para começar a carreira de número 13, você começa a união e vai unindo aqui um ao outro. E quando chegar no 5º módulo do corpo da coruja, o que você vai fazer é unir nos 2 lados. Então, você vai, a partir da carreira de número 12, quando começar para fazer a carreira de número 13, você vai fazer da mesma forma que fizemos aqui, trabalhando uma corrente, um ponto baixo, prendendo aqui na outra coruja e depois faz mais outra corrente, vira o trabalho, completa a carreira, do outro lado você já prende da mesma forma na outra coruja. Volta, fazendo a próxima carreira, volta e prende nessa aqui. Na outra, volta de novo e prende na outra, porque assim você terá o círculo completo aqui dos módulos. Então, nós temos 2 módulos e você vai fazer mais 4 módulos. Desculpa, mais 2 módulos, prendendo em apenas uma das laterais. E no 5º módulo, você vai prender nas 2 laterais. Então, vou fazer os meus e volto então te mostrando como ficará já os 5 módulos prontos, ok?